Minha gente querida, que bom, estamos juntos novamente, em paz e com muito amor. Vamos começar o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. O problema das fronteiras é que as batalhas, guerras e conflitos geralmente se iniciam nelas. Criamos fronteiras, seja entre nós e os outros, ou em nosso próprio interior. Também criamos a possibilidade de conflitos entre os elementos que estão de cada lado dessa fronteira. A mudança atua exatamente nas fronteiras do nosso ego, desafiando antigos hábitos, antigos modos de ser, forçando-nos a remapear essas linhas divisórias da nossa identidade. Muito interessante, né? É uma forma bem diferente de falar dos nossos conflitos internos. São as nossas fronteiras entre o que a gente guarda de hábitos antigos, de vícios, de conservadorismos, né? E as mudanças necessárias, as nossas transformações íntimas. Vamos pensar sobre isso, muito importante. No Livro dos Espíritos, falando sobre esquecimento do passado, Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizer abertamente revelações extraordinárias, eles fariam sobre o passado. É interessante essa colocação. Não sei se tanta gente assim sabe. Acho que muito pouca gente tem essa percepção. A gente tem uma ideia, depois de algum tempo, do que pode ter sido, mas a gente não tem a menor certeza de que isso é verdadeiro, né? Mas vamos acreditar que tem muito mais gente que sabe o que foi e o que fez do que a gente pensa. E assim vamos para o livro A Gênese, onde a gente está falando sobre o estudo do universo, e a gente vai continuar esse item, eterna sucessão dos mundos. A gente começou lendo um relato da vida dos astros, dos planetas, inclusive a Terra, né? Que nasce, vive e morre, e chega um momento que se desagrega e aquele material é utilizado para o renascimento de um novo mundo. E ele termina assim, muito poeticamente, dizendo que noutras regiões ela renovará outras criações de natureza diferente, e lá onde os sistemas de mundo se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Então vamos continuar. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida
pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os seus olhares admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde seu espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito, o dedo da morte extinguiu esses esplendores. Há muito tempo, o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos envia gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram, longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Aqui ele está falando dos anos-luz que demora para a gente enxergar e muitas vezes já se extinguiram, né? Continuando então. Que são 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos. Que são as suas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol. Logo reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer como sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Uau! É muito poético aqui esse capítulo, né? Ele fala de 6.000 anos, 6 milhões, 6 bilhões de anos. É um lapso de tempo, são segundos, são minutos dentro da humanidade. Não dá para... Ele fala em 6.000 anos como se fosse muita coisa e é tão pouco, né? Mas é para a gente ter uma vaga noção da eternidade, do universo, né? Do imenso, não dá para a gente parar e pensar, porque não cabe dentro da nossa imaginação, nem na imaginação, imagina no nosso pensamento, é muito fora da nossa realidade. É a grandeza de Deus. Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de
Leôncio Correia, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Deduções do caminho. Pensamento lapidar que não se pode esquecer. Quem para de trabalhar, começa logo a morrer.